Você sabe o que é DTube? É um local onde você posta vídeo, ganha muito dinheiro, mas que tipo de vídeo faria mais sucesso? Vídeos dramáticos? De dança? De culinária? Que nada. Esses temas são muito chatos. Que tal violência? Opa galera, beleza? Então vamos dar continuidade para essa série espetacular de DeadTube. Muito obrigado por quem está acompanhando a série até agora. E sem enrolação, bora pra história. Então o volume começa com os dois Rascal lutando. E do nada uma tia fala que a Mai é muito mais. E lembrando, ele está excitado, bonita. E a Mai começa a tirar a roupa do Rascal. E a Saki pergunta quem é o outro assassino. E do nada cai um trovão. E o Rascal sai correndo com a criança e eles vão atrás. E a Mai pergunta para uma tia como ele a reconheceu e ele disse que ela é a mais bonita. Então a Mai pula muito alto e ataca o Rascal. E ele não tem mais para onde correr, pois ele chegou em um penhasco. E o Rascal fala que eles têm 3 minutos para descobrir quem ele é. Caso contrário, ele vai matar a criança. E a Hanao pergunta para a Mai se ela sabe quem é o assassino. E ela diz que não liga e que não tem intenção de participar de um filme de terceira qualidade. Então a Hanao pergunta para uma tia, mas ele manda ela calar a boca. E diz que está em processo de edição. E a Mai fala que ele está juntando todos os acontecimentos de hoje na cabeça e transformando em um filme. E ele diz que isso não é um filme de suspense, e sim de terror. E que a história nunca foi baseada em lógica. E questiona eles toda vez que o Hakao aparecia o que estava acontecendo. E a Mai responde, sexo. E as ações deles nunca foi baseada em vingança ou se tornar um justiceiro. Eles seguiam uma simples conduta. E a Saki pergunta, ele não deveria estar morta? E a Mai fala que ela não poderia ser morta se fizesse sexo anal. Então o assassino não mata virgens. Um dos assassinos era o Joanne. O palpite de uma tia que depois que ele costurou a Arira, ele colocou a fantasia nela e depois que ela recobrou a consciência, ela saiu andando e levou o tiro da Agari. E o outro psicopata é a Mai, que dava para identificar os dois pela roupa cheia de sangue e também pela arma. Mas no final ninguém descobriu quem é o assassino. E ele fala que o tempo acabou e pergunta quem sou eu. E uma tia fala sobre os 10 mandamentos do Nox. E se usar algumas jogadas de dramas dá para chegar na resposta certa. E o Rascal diz que ele não vai precisar mais adivinhar e pergunta se é uma habilidade de um veterano no DeadTube. E tira a máscara e descobrimos que é o assassino Nishijima, que é aquele cara que morreu no começo da ilha. Já não disse? Quem aparentemente morreu está vivo. Então esse mangá tenta ser inteligente, mas é só chato. E esse capítulo foi muito pesado e chato de ler. O autor só para de ser inteligente. Eu não aguento mais. E uma coisa, e colocar as lutas das chuvas não foi uma boa ideia. Fica pior para ler. E uma curiosidade para vocês que não sabem quais são os 10 mandamentos de Nox, são esses. E muito obrigado, Morato, da Neox Stamp, por explicar. E são assim. E o que ele fez aqui foi só uma pequena pesquisa que ele fez. Só para sanar as dúvidas do que são a respeito do método de dedução Nox. Primeiro, o criminoso deve ser alguém mencionado na primeira parte da história, mas não deve ser alguém cujos pensamentos o leitor tenha sido autorizado a seguir. Em outras palavras, não deve ser ninguém que o espectador leve em consideração como suspeita. 2. Todos os agentes sobrenaturais ou sobrenatural são descartados, com uma questão de disciplina. Nada de explicar um evento e situação com água inexistente. 3. Não é admissível mais que uma sala ou passagem secreta. 4. Venenos desconhecidos até agora não podem ser utilizados, nem qualquer aparelho que terá uma explicação científica ao longo do final, ou seja, a ficção científica não é permitida. 5. Nenhum chinês deve figurar na história. Essa realmente não entendi, soou como um preconceito, ou talvez tenha um sentido figurado nessa regra. 6. Nenhum acidente deve sempre ajudar o detetive, nem ele deve sempre ter uma intuição inexplicável que o prova ser o certo. Nada de acaso que vão sempre a favor do detetive, nenhuma intuição paranormal. 7. O detetive não deve cometer ele mesmo o crime. O detetive não é suspeito em nenhuma hipótese. O detetive não deve acender em quaisquer pistas que não são produzidas instantaneamente para inspeção do leitor. Não surgirão pistas para que o espectador não tenha visto. 9. O amigo estúpido do detetive, ou Watson, não deve esconder os pensamentos que passam em sua mente. A inteligência deve ser pouca, mas muito ligeiramente inferior ao do leitor médio. Detetives só devem ter assistentes meio burros que falam só besteiras, mas que eventualmente ajudam o solucionador. 10. Irmãos gêmeos, em geral, não devem aparecer, a menos que tenham sido devidamente preparados por eles. Sem essa de irmão gêmeo surge do nada, se existir deve ser falado desde o início. E essas são as 10 mandamentos do Nox. E uma tia fala que baseado nos 10 mandamentos do Nox, eles são irmãos gêmeos. E sabe como ele conseguiu diferenciar os dois? Ela pinta embaixo do olho. E uma tia pergunta se a história do irmão mais novo estar doente é mentira, e ele diz que não. E que ele tinha uma doença chamada síndrome de Slot. E falam que eles eram idênticos por fora, mas por dentro eram diferentes. E que um era bom em tudo e o outro era abaixo da média em tudo. Então é muito diálogo para explicar o passado dos dois. Ninguém liga, né? E não vai ser usado. Depois de tanto diálogo inútil, o Nishijima pergunta
pergunta para o Matias se a produção dele foi boa, e ele diz que escolheu os atores errados e que se o ator principal for mais fraco que o assassino, o filme se torna um lixo. Tem muito mais diálogos inúteis, e o Nishijima fala para dar para ele uma não virgem, que ele poupa a criança, e a Hanao pergunta o que vai acontecer depois, e ele diz que vai matá-la. E a Hanao fala que vai trocar com ela, e quando ela chega perto do assassino, ele cai do penhasco e a criança fala, obrigado, Nessa, e cai no lago. E a Mai fala que ele filmou um final decente. E depois eles saem da ilha, pegam um barco e voltam para casa. Finalmente essa bosta desse cerco acabou. E pilota o barco, e cai o questionamento. E quando eles estão na escola, do nada a Saki grita falando que eles só conseguiram 42 milhões. E uma tia fala que a conta não bate com o número de participantes, que eram 13, e como o Nishijima tinha irmão gêmeo, então são 14 participantes. E o único que sobrou foi aquela criança. E uma tia calculou a quantidade certa que ele filmou com a criança e bateu certinho. Como caralho a criança conseguiu entrar naquela fantasia, né? Se não tinha suporte nenhum. Fazer o que, né? Assim, puta que pariu, que negócio chato, vai se foder, eu não aguento mais. Passado inútil que nunca mais vai ser utilizado. É, assim, se você quiser ler, fica à vontade, mas eu cortei muito diálogo que não vai ser usado, então só coloquei os pontos chaves do diálogo. A Hanao vai cumprir a promessa que ela fez com a Gai e vai entregar o dinheiro para a família. E a Mai está com um olhar estranho e lembra algo do passado. E quando eles vão entregar o dinheiro, a mãe não liga que a filha morreu e ainda xinga ela de vadia. E simplesmente a Mai quebra a mão da senhora. Quando ela ia matar, uma tia fala que ela não pode matar e joga o dinheiro e eles vão embora. E uma tia explica, se eles matassem ela fora da EdTube, eles seriam presos, obviamente, né? E a Mai fala que se eles soubessem que a mãe é desse jeito, a Gary ficaria mais feliz com ela morta. E uma tia pergunta se tem alguma novidade. E a mãe fala que vai ter um novo jogo do EdTube. E o tema é uma filmagem de 15 segundos. E a Hanao pergunta pra Matias se ele tem alguma ideia. E ele não tem nenhuma ideia. Então ele pergunta pra mãe. E começa um flashback do passado da mãe. Aí dela perguntando a mesma coisa que uma tia, ela diz coisas bonitas. E o limite de gravação é de 1 semana. E a mãe está indo embora e uma tia pergunta se ela mora na direção oposta. E ele também questiona do porquê ela matou a sua família inteira. Ele lembra que o Tegoma falou que a mãe se tornou uma lenda depois de divulgar um massacre. E entre os mortos está a irmã mais nova dela. E tem mais um flashback que alguém falando irmã. E você precisa filmar porque é bonito. E a mãe fala que não tem uma irmã mais nova e que sempre foi só. Mas ela tem uma tia. E ela vai embora e ela o convida para casa dela, mas ele recusa e eles se despedem. E o Matias está em casa e lembra do vídeo da Mai e pesquisa, e quando ele clica, aparece a mensagem que só usuários VIPs conseguem ver uploads antigos. E do nada chega a irmã perguntando o que ele está assistindo. Pergunta se é pornô. E ele fala que não. E a irmã quer uma câmera emprestada que o professor pediu, mas o Matias recusa e ele fala para ela usar o celular, mas ela fala que seria igual a todo mundo. E chama ele de chato e fala que tem coisas na câmera que ela não pode ver. E ele está na escola, mas a Mai também não foi. Então ele vai faltar também, mas a Hanao, que estava com ele, falta também. E eles vão para casa da Mai. A Hanao fala que viu alguns vídeos que já foram publicados, como umas caras engraçadas, umas câmeras escondidas, mas esse tipo de vídeos são considerados chatos, mas é um vídeo perturbador. Filmar de forma lenta um inseto esmagado por 15 segundos. Depois mostra que a Mai está na banheira com um líquido muito estranho e a parede toda suja, e alguém chamando One-chan. E tem duas crianças brincando. E alguém tira a foto delas. E depois tem uma foto com a família inteira. Do nada tem gente sendo assassinada e aparentemente é a mãe fazendo isso. E alguém falando que foi lindo. E depois mostra alguém cheio de sangue falando que não conseguiu filmar tamanha beleza. E aparentemente essa é a mãe. Depois escuta alguém chamando ela. E na parede não é sangue, e sim tinta. E a mãe beija uma tia. E a Hanao pergunta como ela conheceu ele e quando se apaixonou. E mostra uma tia tirando a foto de um pássaro morto. Beleza, agora vai começar um arco explicar o passado da mãe e como os dois se conheceram. Conhecendo a obra, eu tenho medo do que vai vir. Vou colocar uma desculpinha do porquê ela resolveu matar todo mundo. Eu vou colocar aqui. Não importa o que aconteça, ela virou uma psicopata ambulante. Não importa o que o autor colocar aqui, ainda vai ser errado e é gore gratuito só. Não importa vocês defender. Toda desculpa vai ser esfarrapada daqui pra frente, ok? Tem um flashback do passado e o protagonista tá sofrendo bullying e os caras perguntam por que ele tá fazendo isso e diz que é lindo. E a Mai acha alguém que vê o mesmo mundo que ela vê. E a Hanao questiona como assim alguém que vê o seu mundo? E ela dá o exemplo e pergunta se você acha ela linda completamente em vermelho. Uma tia fala que é feio. E a Mai tem sentido deprimida e quer continuar bonita. E ela fala que isso não se compara com o verdadeiro cheiro de sangue, a sensação de sangue no corpo dela. Mas uma tia não iria reagir se fosse falso. E beija o bingolim dele. E a Mai tem uma ideia de vídeo, que é esmagar melancias, que consiste em cobrir seus olhos chegando à noite, pegar um bastão, girar 360 por 3 vezes, então mira um familiar que esteja dormindo e arrebente sua cabeça. E seu cérebro vai espalhar por todo o chão. E a Hanao pergunta como eles vão fazer isso. E a Mai pergunta se eles têm família. E eles podem acabar com elas. E a Hanao fala que eles não matariam sua própria família. A Mai fala que não tem família e se pudesse manter um membro da família, ela mataria todos elegantemente. E o Matia pergunta do porquê ela admitiu que matou toda a sua família. E ele ainda pergunta do porquê ela matou
sua família de novo. E a mãe fala, se algo sujar seu cabelo e você ignorar, isso vai espalhar por outros lugares, portanto você cortaria? E a Hana fala que é só limpar, e uma tia fala que é limpar também, pois tem coisas importantes também. E os dois vão embora, e a mãe espera que ele vá sozinho a próxima vez. E os dois se despedem. Quando ele está indo embora, do nada um homem para ele e fala que é fã do grupo dele, e que é um fiel seguidor do DeadTube, e é um fã maluco deles e contratou um detetive para investigá-los. E uma tia pergunta se foi esse cara que contratou o Saco, e ele diz que sim. E o George pergunta sobre a Mai, e fala que eles costumaram andar sempre juntos, e o Machio questiona se ele a conheceu no passado, mas George fala que não tem certeza. E uma mulher atrás do George fala que está na hora de ir embora, e o George fala que espera a sua próxima obra de arte. E a mulher olha com uma cara de desgosto para uma tia e vai embora. E quando ele chega em casa, o pai dele o recebe, e fala que o professor veio fazer uma visita mais cedo. Então eles vão jantar, e uma tia pensa que esses são os momentos mais felizes da vida dele, então sem chance dele destruir. O professor da Kana, que é a irmã dele, deixou um bolo para eles comerem, então eles comem. Depois uma tia vai dormir, ele está estranho e muito cansado, e tem um flashback de uma menina perguntando o que ele está filmando. Ele não quer falar, pois chamam ele de estranho, idiota e nojento, mas ela fala que também chamam ela assim de estranha e desagradável, e ele a chama de mentirosa e chama ela de linda também. E ela diz que o pai dela é um cinegrafista e que sempre está criando clipes dela e da irmã. E apesar dele dizer que são lindas, aquelas coisas que ele filma não são nada bonitas. E o convida para ser o cinegrafista dela. E ele acorda, ele não sabe se foi um sonho ou uma lembrança com aquela menina que parece a mãe. Mas de uma coisa que ele tem certeza, ele se tornou um cinegrafista e ele está faminto. E quando ele está na escola, a Hana chega gritando, perguntando o que ele estava fazendo, do porquê ele tirou uma folga de 3 dias. E ela mostra sobre as filmagens. Primeiro parecia uma piada, mas depois ficou violento, depois virou pornografia e começou o abuso sexual. E o vídeo que foi publicado parece um taco de beisebol, alguém girando e alguém esmagar uma melancia. Depois mostra ele esmagando a melancia. E uma tia fica em choque, pede para reproduzir o vídeo. Desde o começo ele descobre que a vítima do seu vídeo é seu pai e aparentemente essa menina é a irmã também. Os 2 primeiros capítulos desse volume foram os mais difíceis de ler, minha nossa. Ainda bem que o arco da ilha acabou. Mas assim, quando acaba um arco ruim, vem um arco pior. E cada arco que vem essa desgraça vai piorando e vai ficando mais nojento. Por que eu li isso ainda, né? É meio óbvio que a menina que uma tia pensou era a Mai. Pode ser outra coisa, mas conhecendo que o autor é patético, vai ser isso mesmo. E a menina que fez tudo aquilo era a irmã. E uma coisa, porque a Hana ficou em choque quando o inseto foi esmagado. Ela já viu coisa pior. Uma coisa também, caralho, esse sedativo é potente, em 3 dias desacordado. Uma tia, quando ele fala que gosta dos momentos com a família. Quando ele acordou, ele não viu que, tipo, o pai ou os familiares não estavam lá, tá ligado? Não faz muito sentido. Ele meio que saber o que tava acontecendo. Ele não escutou, ok, que ele tava com sedativo, mas pelo menos não podia falar, tipo, um oi. Ou a mãe também avisar que, tipo, o pai foi assinado, tá ligado? Não faz sentido, pô. Você sabe, né? Se uma tia fosse pra uma delegacia, a pessoa que fez o vídeo ia ser presa, né? Qual a lógica disso? DeadTube sendo DeadTube, que é sua própria lógica, né? Mas tudo bem. Então é isso, galera. Depois desse volume foda, terminamos aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem se puder e se cuidem, galerinha.